Imagina que a gente decide construir uma fortaleza, tipo, para deixar toda a toxicidade do mundo do lado de fora. A gente constrói muros altos, tranca uma porta de aço bem pesada e então, de repente, a gente percebe que a fumaça tóxica já estava lá dentro com a gente. Nossa, é uma imagem muito forte. E meio assustadora, né? Total. A chamada meio que tá vindo de dentro da própria casa. E é exatamente por isso que, na nossa investigação de hoje, a gente vai entrar de cabeça num paradoxo profundamente incômodo. A gente vai explorar porque grupos de ajuda mútua, coletivos, enfim, espaços que foram criados inteiramente com base na empatia e na cura, acabam tantas vezes se transformando nos exatos lugares que reproduzem as opressões sistêmicas da sociedade. Pois é. E essa é uma dinâmica fascinante e dolorosa ao mesmo tempo, sabe? E para a gente dissecar esse mecanismo de verdade, a nossa análise aprofundada de hoje vai cruzar uma pilha de fontes bem diversa. É bem amplo mesmo. Eu vi a lista de materiais, tem muita coisa. Sim, a gente está falando de textos que vão desde as pesquisas de ponta da neurociência, tipo, sobre como o cérebro humano constrói as emoções na prática, e isso vai até umas análises super profundas de sociologia estrutural e filosofia política. Tem Foucault, Bourdieu, Paulo Freire. Caramba, é um peso pesado de teóricos. Com certeza. É tipo tentar montar um quebra-cabeça onde as peças vêm de caixas completamente diferentes, sabe? Mas que, quando a gente junta tudo, revela uma imagem bem nítida de como o cuidado e o poder se entrelaçam no nosso dia a dia. E logo de cara, acho que é super fundamental a gente combinar uma coisa com quem está escutando a gente. Os materiais que temos na mesa hoje trazem umas lentes críticas bem afiadas, né? São perspectivas decoloniais, interseccionais e estruturais. Exatamente. E é bom deixar claro como a gente vai lidar com isso. Sim, porque o nosso papel aqui não é de jeito nenhum erguer bandeiras políticas ou ditar quem está certo e quem está errado nessa história. Longe disso. A gente vai simplesmente usar esses conceitos como ferramentas analíticas, sabe? São como umas lupas que esses autores oferecem para a gente tentar enxergar aquelas engrenagens invisíveis da sociedade. E a gente vai fazer isso de forma totalmente imparcial. Perfeito. A ideia é investigar a mecânica das relações, pura e simplesmente, entender como a engrenagem roda. E a primeira grande engrenagem que a gente precisa desmontar para entender essa mecânica é o que os textos que a gente leu chamam de visão utópica. Ah, a visão utópica. Isso. Que, no fundo, é aquela mentira super reconfortante que a sociedade adora contar sobre os espaços de cuidado e as rodas de escuta. Certo, vamos destrinchar isso. Porque, vou bancar a advogada do diabo por um segundo, tá? No papel, a ideia de um grupo de ajuda mútua parece totalmente à prova de falhas. Parece mesmo. Pensa bem, a gente tira a figura de autoridade da sala, a gente tira, sei lá, o médico de jaleco branco com aquele bloco de receitas na mão e coloca todo mundo sentado em círculo, exatamente no mesmo nível. A famosa horizontalidade. Exato. E aí o foco passa a ser puramente o compartilhamento de dores e a empatia. A empatia humana não deveria ser mais do que suficiente para fazer esse espaço funcionar de forma natural. Tipo, por que isso daria errado? É uma ótima pergunta. E dá errado porque essa premissa assume que o poder está escondido apenas no jaleco do médico, sabe? A proposição utópica, que esses sociólogos criticam tão duramente nos textos, é exatamente essa crença um tanto ingênua de que o círculo de cadeiras é um território mágico e protegido. Um campo de força. Isso, um campo de força. É a ideia de que o simples ato de nivelar a geometria da sala, tipo colocar todo mundo na mesma altura, já cria um espaço que é naturalmente regenerativo e totalmente imune às hierarquias do mundo lá fora. Entendi. Então, basicamente, a gente constrói esse suposto espaço seguro, tranca a porta para deixar a sociedade opressora do lado de fora e só depois percebe que, meio sem querer, trancou as normas tóxicas lá dentro junto com a gente. Belo trabalho, humanidade. É um ótimo resumo. O problema central dessa visão utópica é que ela trata qualquer conflito que surge no grupo como se fosse uma mera falha relacional. Como assim falha relacional? Tipo assim, se duas pessoas se desentendem no meio de um grupo de apoio, a leitura utópica vira e diz: faltou empatia, faltou escutativa.
A solução receitada para o problema é sempre mais amor, mais compreensão. Vamos respirar fundo. Eles meio que individualizam o problema, né? Totalmente. Eles ignoram completamente que aquele atrito, muitas vezes, não é sobre falta de boa vontade das pessoas, mas sim sobre o choque brutal de realidades materiais e históricas completamente diferentes que entraram pela porta junto com aquelas pessoas. O que me lembra muito a analogia da poluição lá do começo. Acreditar nessa utopia de uma horizontalidade meio mágica é como fechar a porta de uma sala fechada e achar que isso deixa a poluição da rua do lado de fora, só porque não tem um escapamento de carro lá dentro soltando fumaça. Nossa, sim, é a mesma lógica. Pois é, o ar que as pessoas já estão respirando e exalando lá dentro já está contaminado. A horizontalidade por si só não é um purificador de ar de última geração, né? Tirar o chefe da cabeceira da mesa não apaga magicamente o fato de que, sei lá, algumas pessoas naquela mesa ganham 10 vezes mais que as outras, ou tiveram acessos educacionais completamente diferentes. O que é fascinante aqui é que essa sua analogia vai direto ao ponto. Quando a desigualdade material é ignorada, a horizontalidade vira só uma fachada. É teatro. E é aí que os textos nos forçam a dar um passo além nessa investigação. Tá, e qual seria esse passo? Se a gente aceita que fechar a porta não impede de jeito nenhum que a poluição social contamine o grupo, a gente precisa entender como é que essa desigualdade opera no silêncio. Mecanicamente falando, sabe? Como o poder funciona num ambiente onde absolutamente ninguém tem um crachá de chefe. Isso é um nó da cabeça. Porque numa empresa tradicional, numa corporação, é super fácil mapear. O chefe manda, o funcionário obedece. Tem um organograma. Mas numa roda de escuta, num coletivo de bairro, como é que essa dominação toda acontece sem ter uma estrutura formal ali na parede? Para explicar isso, a sociologia traz um conceito revolucionário, que é a ideia de que o poder não é uma coroa que alguém simplesmente coloca na cabeça e passa a mandar. Tá. O poder é muito mais parecido com o oxigênio que está na sala. Ele circula de uma forma capilar, ele é invisível, mas ele está presente e ditando as regras em cada pequena interação. E o filósofo Michel Foucault mapeou isso de uma forma muito brilhante. Eu já ouvi falar dessa ideia de poder capilar. Pois é, ele mostrou que o poder não provém apenas de um centro autoritário ou de uma pessoa específica. O poder flui das bases, ele flui das linguagens que a gente usa, dos olhares que a gente troca na roda, das normas que nunca são ditas em voz alta. Nossa, isso faz muito sentido prático. Para quem está ouvindo, imagina qualquer pessoa que já participou de uma reunião de condomínio um pouco mais tensa, sabe? Ou até mesmo de um trabalho em grupo na faculdade. Todo mundo sabe exatamente como isso se parece. Exatamente, o clima no ar. Ninguém ali é o dono do mundo ou o chefe de ninguém, mas em coisa de 5 minutos de conversa, você sabe perfeitamente quem é que manda e quem é a pessoa que é constantemente silenciada ou interrompida. Com certeza. E o mecanismo exato que define quem é que manda e quem é obrigado a calar a boca numa roda cheia de supostos iguais é o que outro sociólogo, o Pierre Bourdieu, chamou de capital cultural e poder simbólico. Capital cultural. Explica melhor como isso aparece no grupo. Que a coisa fica muito concreta. A nossa sociedade recompensa, desde que a gente é criança, certos marcadores linguísticos. Então pensa em pessoas com um nível maior de escolarização, ou que dominam uma linguagem mais técnica, mais terapêutica, que falam de forma mais articulada, elas entram no grupo já carregando esse capital invisível na mochila. E as outras pessoas sentem isso. Sentem. O cérebro de todo mundo que está ali na sala, de forma super inconsciente, acaba atribuindo muito mais autoridade, o que eles chamam de legitimidade discursiva, para quem fala usando esse vocabulário aceito. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pausa rápida só para tentar visualizar isso numa imagem clara. É como se o grupo todo se reunisse para jogar uma partida de tabuleiro, né? Jurando de pé junto que as regras são perfeitamente iguais para todo mundo na mesa. Certo. Só que, na prática real da coisa, alguns participantes começam o jogo usando peças de xadrez, enquanto outros recebem peças de damas. E o motivo dessa diferença não é sorte, é o jargão que a pessoa usa, é o bairro onde ela cresceu, é a educação formal que ela teve ou não teve. Se alguém tentar jogar xadrez usando as regras de damas, o grupo vai estranhar e rejeitar a jogada na hora. Perfeito. A analogia é cirúrgica.
A pessoa que chega com as peças de damas vai tentar se expressar de uma forma que o tabuleiro, ou seja, o padrão de comportamento invisível do grupo, simplesmente não reconhece como válido. E como é que isso se parece na vida real de um grupo de ajuda? Talvez essa pessoa expresse a dor dela através da raiva, sabe? Ou através de um dialeto local muito carregado, ou até contando uma história que é meio confusa, uma narrativa menos linear. E aí o que acontece? O grupo barra. O grupo que está totalmente blindado por aquela visão utópica de que todos ali são iguaizinhos e amorosos, não percebe o próprio preconceito. A dor que vem embalada bonitinha no jargão terapêutico da classe média, essa é acolhida na hora, é aplaudida e tida como um belo processo de cura. Tipo, a pessoa diz, estou processando meus gatilhos e todo mundo acena a cabeça. Isso. Mas a dor que vem sem essa embalagem premium, digamos assim, é interpretada pelo grupo como hostilidade, como inadequação ou como uma falta de evolução espiritual daquela pessoa. Cara, isso é um silenciamento brutal acontecendo justamente no único lugar que, em teoria, deveria dar voz para as pessoas. É muito cruel. E isso me leva a uma dúvida que me bateu agora. A gente está falando muito sobre vocabulário, educação e classe social, certo? Mas isso não para por aí, né? Isso tem muito a ver com quem habita aquele corpo que está tentando falar. Com certeza absoluta. E é impossível a gente analisar de verdade essas assimetria sem colocar a lente da interseccionalidade, que é um conceito fundamental trazido pela pesquisadora Kimberly Crenshaw nesses textos. Interseccionalidade. Como ela explica isso? Ela nos mostra que o silenciamento nunca atua numa única via, numa rua de mão única. Diferentes formas de subordinação social vão se combinando, elas se interseccionam no corpo da pessoa. Então imagina uma mulher negra e periférica expressando muita frustração no meio do grupo de ajuda. Tá, visualizei. A maneira como a fala dela é recebida pelos outros, ali, é fundamentalmente diferente, em nível quase instintivo, de como a fala de um homem branco de classe média seria recebida. Da nossa sociedade. Se o homem eleva o tom de voz, ele é lido por todo mundo como, nossa, ele é muito assertivo, ele é apaixonado pelo que diz, ou ele está em contato profundo com a sua dor masculina. É o bravo guerreiro em contato com os sentimentos. Pois é, mas se a mulher negra ou periférica eleva exatamente o mesmo tom de voz no mesmo volume, ela é imediatamente lida como agressiva, como descontrolada ou como uma verdadeira ameaça à harmonia preciosa do grupo. Exatamente isso. A interseccionalidade mapeia muito bem como raça, o gênero e até o território agem como se fossem filtros invisíveis nos ouvidos de quem está escutando na roda. E se o grupo não tiver uma intencionalidade muito ativa e às vezes dolorosa de olhar de frente para esses próprios filtros, ele vai no modo automático reproduzir as exatas lógicas de exclusão que a sociedade opera lá fora. O que é assustador? O espaço de cura se converte silenciosamente num verdadeiro tribunal de adequação social. Se conectarmos isso ao quadro geral que os textos trazem, a gente vê que só algumas formas de sofrimento se tornam inteligíveis, sabe? Elas são compreendidas e acolhidas. O resto é empurrado para baixo do tapete. E isso vira a própria premissa do grupo de cabeça para baixo. É super perturbador a gente pensar que o espaço criado com tanto cuidado para salvar uma pessoa pode, de um jeito muito sutil, empurrar ela de volta para a margem, acabar punindo quem não consegue performar o sofrimento com a gramática que o grupo acha correta. É o paradoxo acontecendo na prática. O que nos joga direto para um problema prático gigantesco na nossa análise. Porque, uma vez que a gente entende que esse atrito é estrutural e não vai sumir, como é que a gente lida com ele? Porque, beleza, a pessoa foi lida como agressiva pelo grupo. Se isso não é só uma falta de empatia dela, o que a ciência diz de verdade sobre esses chamados comportamentos difíceis? Olha, essa é talvez a virada mais genial de todas as fontes que a gente está analisando hoje. Porque, para tirar a gente dessa armadilha moral de julgar quem é bom e quem é ruim no grupo, os textos cruzam a sociologia pura com a neurociência contemporânea. E aqui entra o trabalho que é revolucionário da neurocientista Lisa Feldman Barrett. Eu fiquei muito curiosa com essa parte quando eu vi as fontes. Sim, a teoria das emoções construídas
e o conceito de cérebro preditivo. O cérebro preditivo já soa como algo pesado. Como é que essa biologia toda funciona na prática do nosso grupo de apoio? Vamos olhar para o mecanismo. A visão antiga e clássica da ciência dizia que as nossas emoções eram simplesmente reflexos automáticos. Tipo, acontece algo ruim na sua frente, um circuito específico no seu cérebro acende como uma lâmpada e você sente raiva na hora. Uma relação bem de causa e efeito. Isso. Mas a Barrett provou no laboratório que não é assim que funciona. O nosso cérebro está o tempo todo, mas tipo milissegundo a milissegundo, tentando adivinhar o que vai acontecer no momento seguinte para conseguir manter o nosso corpo vivo. Ele é uma máquina de previsão. Entendi. E como ele faz essa previsão? Ele faz essas previsões juntando as pistas do contexto atual ali da sala e principalmente consultando o grande arquivo de experiências passadas daquela pessoa específica. Uau, então o cérebro age meio que como um detetive interno, prevendo o próximo passo com base num banco de dados da própria vida da pessoa. Exato. O banco de dados é a chave. Agora, vamos aplicar isso a um cenário real de conflito dentro do grupo de ajuda mútua. Alguém lá na roda levanta a voz um pouco mais ou faz uma crítica mais dura para o grupo. O cérebro de uma pessoa que cresceu num ambiente super seguro, que sempre foi materialmente estável, ele vai pesquisar o arquivo interno e prever, isso aqui é só um debate intelectual acalorado, eu tô seguro. E aí, o corpo dessa pessoa se regula e ela fica calma. Tá, e a outra pessoa na sala? O cérebro da outra pessoa, na mesma sala, só que o arquivo dela é cheio de experiências de violência, de exclusão sistêmica ou de ameaça constante à própria sobrevivência. O cérebro dela lê exatamente o mesmo tom de voz, pesquisa esse arquivo muito mais barra pesada e prevê, isso é uma ameaça real, eu preciso me defender agora. E o corpo reage. Caramba! Então a gente tá falando de literalmente a mesma sala, o mesmo tom de voz ecoando no ar, mas tem realidades neurológicas completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo naquelas cadeiras. E a consequência prática disso, porque a gente chama de cuidado coletivo, muda o jogo por completo, sabe? Aquela reação muito defensiva, aquele surto, ou até aquela retração extrema que o grupo rapidamente rotulava moralmente como descontrole emocional ou como toxicidade daquela pessoa, não é uma falha de caráter. Não é de propósito. De jeito nenhum. É uma resposta regulatória extremamente eficiente de um sistema nervoso que foi forjado em condições crônicas de insegurança. O cérebro da pessoa está fazendo ali exatamente o que ele precisou fazer a vida toda para sobreviver à precarização. Meu Deus, então não se trata de fulano ser inadequado ou ser mal educado na roda. É o cérebro daquela pessoa operando perfeitamente bem dentro de um contexto histórico de muita opressão. E se a gente olha por essa lente neurocientífica, pegar e rotular essa pessoa como sendo o problema que precisa ser retirado da sala para poder restaurar a paz e o amor do grupo é de uma crueldade absurda. A gente está, basicamente punindo o sintoma neurológico de um trauma que é sistêmico. Você tocou no ponto central. E é exatamente nesse ponto que as pontas da nossa pesquisa se unem. A sociologia pega essa descoberta supermédica da neurociência e a politiza de vez. O sociólogo Aníbal Quijano traz para o debate o conceito de colonialidade do poder, e esse conceito nos obriga a parar e questionar. Afinal de contas, quem foi que inventou a regra do que é considerado uma autorregulação emocional normal num grupo? Olha, deixa eu adivinhar. Tenho quase certeza que não foi a galera que estava lutando pela própria sobrevivência nas margens da sociedade. Não mesmo, passou longe. Os parâmetros do que é comunicação não violenta, ou o que é paz e harmonia que a gente tenta o tempo todo impor nesses grupos, são, na sua esmagadora maioria, moldados por uma experiência muito ocidental, europeia, superurbana e de classe média. E como a colonialidade entra aí? A colonialidade do poder significa que a gente, como sociedade, colonizou até mesmo a forma correta de expressar o próprio sofrimento. Então, exigir que alguém que vive sendo esmagado todo dia por desigualdades raciais e materiais compartilhe a dor mais profunda de forma super serena e bem polida é, no fundo, uma violência higienista gigantesca. Então, o que tudo isso significa?
significa que a gente tem que mudar a lente, sabe? Sim, porque me vem a imagem muito bizarra na cabeça da gente criando um padrão de pessoa curada. E esse padrão se parece muito com alguém de classe média, bebendo um chá de camomila e debatendo os próprios traumas de uma forma didática, acadêmica e super serena. Aí, se alguém do lado chora muito alto, ou se a pessoa se expressa com uma raiva visceral de uma injustiça, o grupo inteiro torce o nariz. Fica aquele clima de: nossa, que energia pesada. Acho que essa pessoa não está pronta para o nosso círculo de luz. Essa ironia que você apontou muito bem é, no fundo, o verdadeiro coração da decolonialidade aplicada ao cuidado. Isso levanta uma questão importante, porque a proposta dos autores não é de forma alguma endossar qualquer tipo de violência tóxica dentro do grupo, né? Ninguém está dizendo que pode tudo. Mas a ideia é mudar radicalmente o paradigma do que a gente espera. O cuidado tem que deixar de ser essa busca por um nirvana ilusório, tipo um oásis livre de atritos e de gente imperfeita, e passa a ser entendido como uma negociação que é permanente e constante. O atrito faz parte. Muito. O foco não é mais eliminar o conflito a todo custo, porque o conflito é simplesmente a realidade material daquelas pessoas vazando pelas frestas da sala. O verdadeiro desafio passa a ser criar uma musculatura coletiva, uma segurança nas relações que seja robusta o suficiente para suportar essas tensões sem fragmentar o grupo todo e sem silenciar as vozes mais vulneráveis. Nossa, faz todo sentido. O refúgio precisa parar de exigir de forma impositiva que as pessoas deixem o mundo real e sujo na porta de entrada. Até porque isso é biologicamente impossível, como a gente viu. A estrutura da roda tem que ser forte o bastante para aguentar o peso do mundo que as pessoas estão trazendo nas costas todo dia. É uma mudança de perspectiva monumental. A gente meio que sai de uma lógica de jardinagem emocional, onde o grupo fica o tempo todo arrancando a erva daninha do conflito para o jardim ficar bonito, e passa para uma lógica de construção civil pesada. E uma construção civil que exige que as mãos fiquem sujas, né? Não tem atalho limpinho. E é justamente para amarrar essa transição tão difícil da teoria para a ação prática que os nossos textos de hoje convergem para o pensamento do Paulo Freire, principalmente lá na Pedagogia do Oprimido. O que o Freire nos ensina sobre isso? O Freire tem uma tese muito célebre que guia isso tudo. Ele diz que os homens se libertam em comunhão. A mensagem clara é que não existe processo individual de salvação. É um esforço totalmente coletivo. Mas, e aqui está a grande advertência estrutural para os grupos de apoio, essa comunhão não acontece flutuando magicamente no vácuo de uma sala cheirosa com incensos acesos. Ela acontece com o pé na lama da história real. Ela é totalmente atravessada por disputas de poder que são muito reais. Então a comunhão não é um piquenique amigável num domingo de sol. É tipo uma trincheira compartilhada debaixo de chuva. Exatamente isso. Uma trincheira, para que um coletivo não seja apenas um curativo superficial que só reproduz as mesmas hierarquias que ele finge lá fora que está combatendo, ele precisa urgentemente assumir sua própria identidade política. Ele deve deixar de ser uma mera alternativa de afeto, tipo um escape para relaxar no fim do dia, para se tornar ativamente o que os autores chamam de um território político de disputa e resistência ativa. E na prática da trincheira, como isso se parece? Na prática do dia a dia, isso significa organizar o grupo focado em gerar condições coletivas de sustentação. É sobre acolher o corpo da pessoa, acolher a linguagem específica dela, o trauma que ela carrega e o sistema nervoso do outro, mas entendendo a fundo o porquê histórico daquelas reações existirem. Cara, isso faz a gente refletir muito sobre o impacto real dessa discussão toda. E eu acho que isso vale muito mesmo para quem está ouvindo a gente e não frequenta, tipo, rodas formais de terapia de grupo ou coletivos de ativismo de linha de frente. Se a gente pegar e aplicar essas lentes críticas na nossa vida cotidiana, a nossa percepção muda totalmente. Pensa, por exemplo, no ambiente corporativo da sua empresa, sabe? Naquele projeto de equipe onde, no papel, todo mundo deveria ter exatamente o mesmo peso nas decisões. A gente vê isso acontecer toda hora nas empresas. Total, e pensa no centro acadêmico da faculdade, num grupo comunitário do bairro que se organiza pelo WhatsApp para resolver asfalto, ou até nas dinâmicas de um grupo de amizades muito antigo de colégio. É verdade. A dinâmica do silenciamento não precisa de um roteiro terapêutico oficial para atuar e fazer estrago. Sempre que há um agrupamento de seres humanos tentando agir sob um verniz de igualdade,
Se não houver da parte deles um esforço muito consciente e ativo para mapear quem é que sempre domina a fala, quem é sempre interpretado pela galera como inadequado ou chato e quais linguagens são validadas, a máquina invisível da desigualdade começa a operar solta. E é aí que essa busca cega pela harmonia, né, que a gente tanto adora, se torna o maior perigo de todos. Porque, no fundo, em todos esses espaços cotidianos que a gente citou, o consenso pacífico costuma ser o grande troféu dourado que todo mundo quer exibir. Ninguém quer ser a pessoa que estraga o clima da reunião ou do churrasco. Mas entender o peso enorme do capital cultural, do cérebro preditivo e dessa colonialidade de sentimentos que a gente discutiu hoje é literalmente o divisor de águas. É a linha exata que separa construir um espaço genuinamente capaz de suportar toda a complexidade e a bagunça do ser humano ou acabar virando apenas mais uma engrenagem super bem intencionada na imensa máquina de exclusão social. O que fica muito claro, e acho que é a grande lição para mim hoje, é que a horizontalidade não é de jeito nenhum um estado natural e pacífico da natureza humana. Ela é tipo um músculo. E se não for tensionado, alongado e exercitado ativamente todo santo dia, ele simplesmente atrofia e o poder hierárquico toma conta de novo, sem ninguém perceber. Nossa, resumiu perfeitamente. A grande conclusão que a gente pode tirar dessa análise estrutural toda que fizemos é um convite muito desconfortável, mas necessário à vigilância. Isso obriga a gente a olhar para as práticas rotineiras de cuidado e de convívio social não apenas como um simples descanso da realidade cansativa, mas como os próprios canteiros de obras onde a nossa realidade social precisa ser desconstruída e refeita, com muito suor, dia após dia. É mergulho profundo que acaba tirando aquela nossa ingenuidade confortável de vez. E no fim das contas, isso nos devolve direto para a imagem daquela porta fechada lá do comecinho da nossa conversa. Se a gente continua construindo esses refúgios e coletivos que, no fundo, não toleram a realidade feia e barulhenta do mundo real, a gente não está criando santuários de verdade. A gente está só construindo novas prisões, só que agora decoradas com tapetes bem confortáveis e umas frases inspiradoras pintadas na parede. O que, sinceramente, deixa uma pulga gigante atrás da orelha, né? E eu quero jogar um pensamento provocativo final para a galera que acompanhou essa nossa investigação até aqui. Até mesmo esses espaços de ajuda que são desenhados cirurgicamente para cura, para empatia extrema e que são habitados por pessoas com as melhores intenções do mundo, são inevitavelmente espelhos das lutas de poder mais violentas da nossa sociedade. O que a maneira como a gente resolve um simples desentendimento doméstico ou uma pequena irritação com um colega de trabalho numa terça-feira à tarde revela sobre as estruturas opressivas gigantescas que talvez a gente esteja sustentando e alimentando sem sequer perceber? É pesado. Pensem nisso. E até a nossa próxima análise aprofundada. Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises. Vamos direto ao ponto. A gente tem aquela ideia super romântica e, sendo bem sincero, um pouquinho ingênua, de que grupos de ajuda mútua são espaços quase que perfeitos, né? Totalmente seguros e blindados contra as desigualdades do mundo lá fora. A gente tende a romantizar demais esses coletivos. Mas olha, os dados e a análise estrutural mostram que a realidade é muito mais complexa. Então, vamos mergulhar nisso. A grande questão de hoje é essa aqui. Um grupo de apoio coletivo consegue mesmo ser aquele porto seguro totalmente isolado das desigualdades da nossa sociedade? É para dar aquele nó na cabeça mesmo. Afinal, a gente aprende que é só tirar o especialista de jaleco da sala, colocar todo mundo em roda e pronto, a opressão some como mágica. Só que, será que as paredes de uma sala de apoio são grossas o bastante para barrar séculos de história e de poder? Seção 1. A ilusão da utopia. Para a gente realmente entender como o cuidado compartilhado funciona na prática, a gente precisa primeiro derrubar um mito gigante. O material que estamos analisando chama isso de proposição utópica. É basicamente aquela crença super reconfortante de que o grupo de apoio é um território intocável. A ideia de que só de ter empatia e todo mundo se ouvindo, magicamente a emancipação acontece. Como se um simples sentimento de identificação resolvesse todo o sofrimento. Lindo na teoria, claro. Mas a realidade exige um olhar muito mais atento da nossa parte.
O que é sensacional observar aqui é o choque direto entre a ficção e a realidade analítica. De um lado, a visão utópica, o grupo como uma bolha protegida, onde o conflito é visto como alguém que não sabe se relacionar, e a empatia é o remédio para tudo. Do outro lado, a visão estrutural, que é a espinha dorsal da nossa análise hoje. Aqui, a roda de conversa é reconhecida como um território político. O conflito não é falha de caráter de ninguém, não. É sintoma de contradições sociais. E o mais importante, o poder está ali, circulando o tempo todo. Essa é a tensão que guia tudo que a gente vai ver. Seção 2. O poder em toda a parte. E por falar em poder, a gente precisa cair na real de que simplesmente tirar um coordenador ou psiquiatra da sala não apaga a dinâmica de poder entre as pessoas. Não é num estalar de dedos. Para ancorar isso, os autores trazem o peso do filósofo Michel Foucault. Ele diz assim: o poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Gente, essa frase muda o jogo todo. O poder não é só uma força imposta de cima para baixo pelo governo. Ele está ali, tecido nas interações mais banais do nosso dia a dia. Traduzindo essa ideia de Foucault para o nosso cotidiano, a gente chega na capilaridade do poder. É como se o poder fosse uma rede invisível circulando pelas relações sociais, ditando o tempo todo quem ganha espaço e quem fica de escanteio. Ou seja, um grupo de ajuda mútua é literalmente uma miniatura da sociedade. Ele é atravessado por disputas invisíveis sobre quem tem a autoridade da fala. Mesmo numa roda onde todo mundo diz ser igual, o poder ainda dita as regras do jogo. E olhando direto para o texto-fonte, fica super claro que essa crítica estrutural dá um chacoalhão na gente. Acabou a romantização do grupo. Nós somos forçados a parar e analisar as condições materiais e políticas reais que entram pela porta junto com cada um dos participantes. Não existe vácuo político ali dentro. Seção 3. Interseccionalidade e legitimidade. Mas vem cá, se o poder está ali circulando na roda, como é que ele aparece na prática? Quem é que consegue realmente falar e ser validado nesses supostos espaços seguros? O texto chama o sociólogo Pierre Bourdieu para iluminar isso. Ele fala que o poder simbólico é um poder de construção da realidade. Sabe o que isso quer dizer? Que o espaço do grupo não tem nada de neutro. É um campo de disputa onde diferentes realidades competem para ver qual vai ser considerada a verdadeira ou a mais importante. Isso nos traz para um conceito fortíssimo, a legitimidade discursiva. Pensa comigo, quem estudou mais, quem tem mais bagagem cultural, ou quem sabe usar aquela linguagem técnica e bonita, acaba ganhando o microfone invisível da sala. É impressionante notar como isso funciona. Tem formas de sofrimento que o grupo acolhe na hora porque foram contadas com um vocabulário privilegiado. Já a dor de quem não domina esses códigos acaba sendo deixada de lado ou até vista como inadequada. O privilégio educacional acaba criando uma hierarquia de quem merece ser cuidado. E é impossível falar de quem é escanteado sem trazer a teoria da interseccionalidade da Kimberly Crenshaw. Como a frase dela destaca, a dor de alguém nunca vem sozinha. Não existe apenas sofrimento psíquico. É um sofrimento misturado, atravessado pela cor da pele, pelo gênero, pelo CEP de onde a pessoa mora e pela classe social. Então, o ponto crucial de tudo isso é o que Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder. Nossas sociedades criaram um padrão universal, quase sempre focado na visão branca, urbana e ocidental de como a gente deve existir e expressar as emoções. Qual o resultado? Corpos marginalizados são obrigados a engolir a dor do jeito deles para caber nesse molde de normalidade emocional só para conseguir ser levado a sério na hora de pedir ajuda. Na prática, as consequências são duríssimas. Pessoas negras, moradoras da periferia, mulheres ou quem tem laudos psiquiátricos pesados sofrem invisibilizações muito específicas. E o mais alarmante de tudo é que essas barreiras continuam operando de forma silenciosa lá dentro, nos mesmos espaços que foram criados justamente para cuidar de todo mundo. Seção 4. Reenquadrando o conflito. Quando a gente finalmente entende essa teia de poder, a forma de lidar com os problemas do grupo muda de figura. Olha só como as próprias palavras mudam de sentido ao compararmos as duas visões. Se alguém explode no grupo, a leitura utópica vai apontar o dedo. Nossa, agressividade, tá descontrolado, falha de relacionamento. Mas se migrarmos para a leitura estrutural, esse mesmíssimo comportamento vira uma resposta a uma ameaça crônica, vira reflexo de uma insegurança social gigantesca. Aquele chamado mau comportamento deixa de ser visto como falta de empatia e passa a ser compreendido como o grito de quem apanha das condições históricas todo santo dia. E a ciência contemporânea assina embaixo dessa visão estrutural.
A neurocientista Lisa Feldman Barrett revolucionou a parada toda ao cravar que emoções são construídas pelo cérebro, não disparadas automaticamente. Ela explica que o nosso cérebro prevê as emoções interagindo o tempo todo com o nosso contexto social e material. Não é só um gatilho biológico acionado do nada. E isso ilustra de forma brilhante a conexão que o texto faz. Juntando a crítica da sociedade com essa neurociência da Barrett, fica claro que um suposto descontrole não é uma falha biológica, é uma tentativa de sobreviver, super compreensível quando um corpo vive esmagado pela exclusão e pela pobreza. O conflito é a dor da estrutura social vazando para dentro da sala de apoio. Seção 5. O cuidado como resistência. Beleza, desconstruímos a ilusão. E agora? Como a gente avança? Vamos transformar a teoria em ferramentas práticas. Estas são as bases do que os autores chamam de cuidado estrutural. Primeiro, negociação contínua. Ninguém foge do conflito, ele é encarado e gerenciado o tempo todo. Segundo, construção de segurança relacional. Não é sobre curar todo mundo magicamente, mas sim segurar a onda junto no meio do caos. Terceiro, politizar o sofrimento. É entender que a dor de quem fala é um reflexo dos problemas do mundo. E quarto, combater a colonialidade. Parar de exigir que todo mundo se comporte como manda o figurino normativo. Aplicando isso, o grupo vira uma verdadeira trincheira de resistência política, e não só uma rodinha afetiva. Para fechar esse conceito de resistência com chave de ouro, nada melhor que essa reflexão clássica de Paulo Freire. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Frase poderosa, com certeza, mas a sacada de trazê-la aqui é lembrar que essa comunhão nunca acontece no mundo da lua, fora das relações de poder. A liberdade coletiva exige bater de frente com a estrutura. Toda essa fundação acadêmica que a gente revisitou hoje, indo de Foucault até Paulo Freire e chegando na neurociência atual, é o chão firme que a gente precisa pisar. Isso faz a gente sair daquela abstração utópica e confortável, transformando a intenção de cuidar em uma prática política pé no chão e situada no mundo real. Para encerrar a nossa análise, deixamos essa provocação martelando aí com vocês. Quais estruturas ocultas de poder estão sendo reproduzidas sem ninguém se dar conta naqueles espaços que a gente jura de pé junto que são totalmente seguros? Levar essa pulga atrás da orelha para o nosso dia a dia é o primeiro passo para garantir que a ajuda mútua deixe de ser uma ilusão e vire ferramenta de transformação de verdade. Fica o convite para continuarem explorando. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!